Ciao ragazzi, bentornati sul canale Italiano con le Borges. Bom, como prometido, aqui estamos na nossa aula de imperativo indireto. Nós vimos anteriormente, na nossa última aula, o imperativo direto. E nessa aula vamos falar sobre o imperativo indireto. Lembrando que se você não viu a aula de imperativo direto, vou deixar aqui em cima o card para você ver a aula, e assim você vai entender melhor essa segunda aula que vamos falar sobre o imperativo indireto. Bom, pessoal, para começar, temos que entender o que é o imperativo indireto. O imperativo indireto, ele é utilizado quando queremos usar a forma de cortesia lei, ok? E quando que utilizamos a forma de cortesia lei? Nós utilizamos sempre que estamos falando com alguém que não temos tanta intimidade, que não seja um nosso amigo, por exemplo, que seja um desconhecido ou alguém que você tem que ter um pouco mais de respeito quando está falando. Por exemplo, um médico, algum profissional que você está falando e precisamos utilizar um pouco mais de respeito na nossa fala, ok? Então, para relembrar, o imperativo indireto vai ser utilizado para forma de cortesia lei, ok? Forma di cortesia lei, per dare un ordine, ou seja, dar uma ordem, per dare un consiglio, un suggerimento, ou seja, para dar um conselho, uma sugestão, per dare istruzioni, ou seja, para dar instruções, isso de forma geral, tá? E também para dar indicações na rua, tá? Então, per dare indicazioni stradali, ou seja, quando você perguntar para alguém sobre indicações na rua, se você quiser saber sobre o local que você tem interesse, um lugar que você quer procurar, você vai ter que utilizar o imperativo indireto, porque aí estamos falando com pessoas que não temos intimidade, tá? Então, nesses casos, vamos ter que utilizar o imperativo indireto, sempre que falamos com alguém que precisamos mais respeito, tá? Então, você vai falar senhor, senhora, tá? No italiano, utilizamos a forma de cortesia lei, ok? Bom, nesse primeiro exemplo, nós estamos no médico, dal dottore, ok? E temos aqui um exemplo do imperativo indireto na prática, tá? Quando falamos com o médico, temos que ter um pouco mais de respeito quando falamos. Então, aqui vamos utilizar o imperativo indireto. Então, o médico, ele vai falar o quê? Dottore, per il suo mal di schiena, prenda queste compresse 2 volte al giorno per una settimana. E a senhora vai responder, d'accordo. Ok? Então, aqui ele está falando para a sua dor nas costas, pegue esses comprimidos 2 vezes ao dia por uma semana. E ela, tudo bem. Entendido. Ou seja, aqui estamos utilizando o verbo prendere. Aqui está conjugado para lei, ou seja, o médico se refere à senhora com lei, ok? Então, prenda, lei, prenda. Estamos utilizando a forma de cortesia, ok? Segundo exemplo é uma indicação na rua. Então, quando você perguntar informações, vamos utilizar também o imperativo indireto, como nesse caso aqui. A senhora fala o quê? Signora, mi scusi, dov'è la farmacia più vicina? Il signore, vada sempre dritto, attraversi la piazza
e vedrà la farmacia a sinistra. La signora, grazie. Ok? Então aqui estamos em uma conversa entre uma senhora e um senhor. Os dois se tratam com forma de respeito, ou seja, vão utilizar a forma de cortesia lei. Então aqui nós temos o verbo andare, attraversare e vedere. Todos esses três verbos estão conjugados para a forma de cortesia lei, porque a situação entre dois desconhecidos pede para que se utilize a forma de cortesia, ok? Então, sempre que você está falando com um desconhecido na rua, vai ser necessário conjugar os verbos dessa forma, sempre com a forma de cortesia lei, ok? Isso é uma questão de respeito. Tanto que se você utilizar o tu, como nós brasileiros estamos acostumados, isso é um sinal de desrespeito, tá? Então, sempre que você falar com desconhecido, o ideal é utilizar a forma de cortesia lei, ok? Pronto, agora sim, vamos ver como conjugamos o imperativo indireto, ou seja, como conjugamos para lei formal, tá? O lei de cortesia. Não confundam que nós temos o lei de cortesia e o lei para o feminino, normal, que seria ela, ok? O lei que estamos nos referindo nessa aula é o lei de cortesia, ok? Lembrando também que temos aqui no canal uma aula só sobre isso, só sobre a forma de cortesia lei, ok? Que eu vou deixar o card aqui em cima, caso você não tenha visto ainda, tá? Então, vamos ver agora como conjugamos o imperativo indireto. Temos aqui o verbo parlare, tá? Representando o grupo que termina em are. Temos o verbo scrivere, para o segundo grupo dos verbos que terminam em ere. E partire, para o terceiro grupo dos verbos que terminam em ire, ok? E aqui nós vimos a diferença entre tu, ok? O informal, e o lei, que é o formal. A nossa forma de cortesia que estamos vendo nessa aula. Então, para tu, nós temos parla, scrivi, parti, ok? Para lei, nós temos parli, scriva, parta. Percebam, pessoal, que nós estamos fazendo praticamente o oposto. Então, sempre que vamos ter a, como em parla, para tu, vamos colocar um i no lugar. Então, vai ficar parli. Scrivi vai ficar scriva, ou seja, o oposto. Colocamos o a no lugar. E a mesma coisa para parti, fica parta. Então, ao invés do i, colocamos a. E aqui temos mais exemplos com o imperativo indireto lei. Esempi. No caso, vamos ver antes como o lei e depois como seria com o tu. Ou seja, na primeira frase de cima estamos falando com um desconhecido ou uma pessoa que não temos intimidade, e na segunda estamos falando com alguém próximo, alguém da família ou algum amigo, ok? Então, primeiro exemplo. Signore, apra la finestra, per favore, fa caldo. Segundo exemplo. Luca, apri la finestra, per favore, fa caldo. Percebam, pessoal, aqui no primeiro exemplo estamos tratando a pessoa como senhor, signore. Então, aqui eu vou utilizar a forma de cortesia lei. Ou seja, temos o verbo aprire, que termina em ire, ou seja, vamos colocar a. Apra la finestra. Já embaixo, na segunda frase, temos Luca, apri la finestra, per favore, fa caldo. Não sabemos se essa pessoa está se referindo a um amigo, alguém da família, mas por ter tratado pelo nome, sabemos que é alguém próximo. Então, aqui vamos utilizar apri. Está se referindo a tu.
tu apri la finestra, ok? Então, embaixo vai ser mesmo tipo de exemplo. Em cima nós temos a parte formal, ou seja, um médico falando com uma senhora. Embaixo nós temos, embaixo desse exemplo, nós temos outra frase que no caso é a mãe falando para o filho, tá? Então, dottore, signora, prenda le medicine. Ou seja, o médico está falando para a senhora, tome os medicamentos. Aqui nós estamos nos referindo à senhora com a forma de cortesia lei. Lei prenda le medicine, tá? Então é uma situação que precisamos nos referir com mais respeito, porque não temos tanta intimidade, ok? Já embaixo se trata de uma mãe falando com o filho, então podemos utilizar tu. Luca, prendi le medicine, ou seja, Luca, tu prendi le medicine. Então, viram a diferença entre o formal e o informal? Nós precisamos ter atenção nessas partes, porque isso vai definir como vamos conjugar cada verbo, ok? Vai depender do contexto da situação. Aqui vamos ver agora uns verbos com imperativo irregular, tá? Nós temos conjugados para tu e conjugados para lei, que é o que nos interessa nessa aula. Então, nós temos o verbo essere, avere, sapere, dare e stare, ok? Então, se, ele fica sia, abbi, abbia, sappi, sappia, dà, dia, sta, stia, ok? Não é muito difícil, mas temos que prestar atenção nessa parte aqui, nessa diferença entre o tu e o lei, ok? Agora, vamos ver isso na prática, ou seja, vamos colocar esses verbos irregulares em frases para vocês verem a diferença. Com essere. Luca, sii prudente. Aqui estou falando com tu. Está conjugado para tu, tá? E como vai ficar com lei? Signore, sia prudente. Ok? Essa é a diferença. O si vira sia. Signore, sia prudente. Próximo verbo, verbo avere. Luca, abbi pazienza. Ok? Aqui eu estou falando com intimidade. Estou me referindo a uma pessoa mais próxima de mim. Já no outro exemplo, eu preciso utilizar o lei. Signora, abbia pazienza. Aqui é muito simples. Nós vemos que só estamos adicionando um A no final. Então, o abbi fica abbia. Signora, abbia pazienza. Verbo sapere. Luca, sappi che è stata una decisione difficile. Aqui estamos falando sappi, porque estamos nos referindo a tu. Já o outro, signora, sappia che è stata una decisione difficile. Aqui também é mais fácil porque estamos colocando apenas um A no final. Próximo verbo, dare. Luca, dà una matita a Laura. O outro exemplo, com lei. Signora, dia una matita a... E aqui pode ser qualquer outra coisa, mas temos que lembrar, estamos falando com uma pessoa que não temos intimidade. Tanto que estamos falando senhora e não pelo primeiro nome. O último verbo, stare. Luca, sta calmo. No verbo conjugado com lei, signore, stia calmo. Ok? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar pronta para responder. Bom, e agora, por último, vamos ver como funciona o imperativo negativo.
É muito simples. Vamos ter que colocar o non na frente do verbo. Então, mettiamo il non davanti al verbo. Verbo parlare, verbo scrivere, verbo partire. Nós temos tu e lei. Bom, pessoal, para o tu não tem mistério. É muito simples. Vamos utilizar sempre os verbos no infinito, ok? Tanto que aqui embaixo eu coloquei para vocês lembrarem. Sempre que for tu, os verbos estão no infinito. Non parlare, non scrivere, non partire e por assim vai. Non dormire, non dire e assim vai, ok? Agora, para o lei, nós temos que manter a mesma conjugação, que seria para o lei normal, só que colocamos um non na frente. Então, non parli, non scriva, non parta. Essa é a única diferença, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo. Grazie per aver guardato. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um me piace e também de compartilhar. E para finalizar esse conteúdo do imperativo, nós vamos fazer um vídeo só de exercícios para vocês praticarem e verem se entenderam bem esse conteúdo, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Ciao! Ci vediamo!